Ah, por causa do áudio. Bota na Paloma ali ó, no meio. Tá ligado? Tá ligado. Bom dia, pessoal. Bem-vindos novamente. Como o Bruno falou, eu sou o diretor de engenharia da Mercato, sou responsável pelo desenvolvimento de toda a linha de fabricação própria. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, a ideia hoje é, dando continuidade ao nosso webinar, vamos falar hoje sobre outra linha de fabricação própria, que é a linha OmniRate. É toda uma linha de produtos que é voltada para a gestão de energia em sistemas prediais. Então, inicialmente vou falar um pouquinho sobre a empresa, tá? Depois falar sobre toda a linha de produtos e o nosso software, o OmniRate View, quais as funcionalidades dele. Bom, hoje somos aí uma equipe já de 59 pessoas, divididas em 46 pessoas que cuidam da parte comercial, suporte técnico e a estoque, e mais 13 pessoas na fábrica e na engenharia. Então, temos nossa linha de fabricação própria, nós vamos falar de uma delas hoje aqui. Além disso, a gente trabalha também com 13 marcas de distribuição, e a Mercato é membro do GBC Brasil. Então, temos toda a linha aí de produtos para a área de automação predial, gerenciamento de energia, purificação do ar, segurança, tudo que é necessário para a área de automação predial. Hoje estamos localizados no sul do Brasil, a matriz fica em Canoas, na cidade de Canoas, a fábrica de engenharia fica na cidade de Porto Alegre. Nós temos um escritório em São Paulo também, alguns funcionários localizados em São Paulo. Temos toda uma rede de representantes espalhadas pelo Brasil, e temos também um representante no Uruguai, que trabalha na América Latina. E desde o ano passado aí temos também um escritório nos Estados Unidos, na cidade de Nashville, no Tennessee. Da linha de fabricação própria, a gente tem essas linhas da esquerda aqui, a gente tem a linha do PowerBee, o PowerBee é uma parceria em OEM que a gente tem com a Tridium. A gente tem todos os sistemas supervisórios, JACES e toda a linha de produtos da Tridium. A linha Orange B é o nosso sistema supervisório para obras mais simples, obras menores, sistemas de mais baixo custo, mais simples. A linha Climate Pro é a nossa linha de controladores programáveis, CLPs, para a área de automação predial. São controladores totalmente programáveis, com uma linguagem gráfica fácil de usar. A linha Climate é uma linha de controladores dedicados, são controladores já com aplicação específica, então nós temos controladores para área, para fan coils, para sistemas de VAV. Os controladores já têm toda a lógica de funcionamento interna, basta parametrizá-los para a operação. E a linha que eu foco hoje é a linha OmniRate, é toda uma linha de medição de energia, medição e gestão de energia em insumos prediais. Então, desde toda a parte histórica, os rateios. Temos também a marca própria, que é o Lamen, que é o nosso laboratório de metrologia. A gente pode ter capacidade de fazer a calibração dos sensores que a gente distribui, pressão, temperatura, etc. Essa é a linha de fabricação própria que a gente tem no Brasil. As linhas de distribuição, a gente tem Belimo, são um fabricante de válvulas atuadores. A linha da Dwyer, temos toda a parte de sensores e periféricos para automação predial, sensores de temperatura, umidade, pressão, uma linha bastante extensa dentro da linha da Dwyer. A RGF e a Biozone são uma linha de purificadores de ar, lâmpadas UV e toda essa parte de purificação de ar aí que está bastante... Estamos num momento aí está sendo bastante discutido isso no mercado.
A linha da Vaisala é uma linha de sensores de altíssima precisão. Então, sensores de CO2, umidade, temperatura com altíssima precisão em casos mais específicos, laboratórios, onde é necessário uma confiabilidade, uma precisão melhor nos sensores. A linha da Danfoss, com algumas válvulas e inversores de frequência. Uma linha de infraestrutura que a gente tem, que são 3 marcas, na verdade, a Simon com a parte de cabeamento estruturado, a Nexans também com cabeamento estruturado, e a linha de GP Hacks, que são a linha de hacks de TI. A parte de segurança eletrônica são 2 marcas também, a Vault, que é uma marca da ASSA ABLOY, e a Acesse, a linha de controladores de acesso. Dentro da parte de segurança eletrônica também temos a linha da Motorola, toda a parte Motorola Security, toda a parte de câmeras, e a Axon Soft com a parte de sistemas de VMS, gerenciamento de vídeo. E, por último, a Eaton com a parte de detecção de incêndio. Então, essa é a linha que compõe a Mercato hoje, toda a parte de distribuição é fabricação própria. Bom, nosso foco hoje aqui é a nossa linha, a linha mais antiga que a gente tem, a linha OmniRate, que é a parte de gestão de energia. Então, a linha é um conjunto de produtos aqui que foi pensado realmente para atender o nosso mercado predial, aí onde tu tem realmente aí vários problemas de medição de energia, não só energia elétrica, mas também consumos de insumos do prédio, né? Água, gás, ar-condicionado. Como essa linha nasceu para resolver um problema como esses custos devem ser divididos dentro do prédio. Então, shopping center, por exemplo, tem uma área comum, quem paga a área comum, essa distribuição, essa divisão de custo nem sempre é muito correta. Então, o nosso sistema ele pretende atender essa lacuna de mercado e realmente fazer uma divisão mais justa, mais precisa de todos os insumos que tu usa dentro de um prédio. Então, e que o condômino pague exatamente o que ele está usando e não se faça uma distribuição, às vezes, injusta, simplesmente fazendo uma divisão por área ou alguma coisa assim. Como eu comentei, a linha OmniRate ela é composta são vários produtos, né? Nós temos alguns hardwares aqui que eu vou mostrar a seguir. São produtos que vão fazer toda a medição na ponta de energia elétrica, de medição de água, gás e outros insumos, e também um software que coleta todos esses dados, consegue gerar históricos, relatórios e também fazer a divisão de custo. Então, a linha foi pensada para esse tipo de aplicação, então ela tem um uso bastante simplificado, o software é fácil de configurar, tu cria a tua hierarquia do prédio e vai definindo lá as regras de rateio. Na própria linha de produtos também a gente tem bastante flexibilidade em relação à forma de instalação, a protocolos que vão ser usados e inclusive até aproveitar pontos de um medidor para medir vários locais. Ela é bastante flexível nesse ponto. Então eu vou começar falando aqui sobre a nossa linha de hardware. Dentro da linha de hardware de produtos que compõem essa linha, a gente tem o produto principal, obviamente, são os medidores de energia. A gente tem hoje 4 modelos, para dizer 3 modelos com algumas variações. Eu vou começar da direita para a esquerda aqui. O primeiro modelo, o modelo mais antigo que a gente tem é o MEI. Ele é um medidor de energia, todos eles são bastante parecidos na funcionalidade, vou destacar as diferenças entre eles. Esses medidores, todos eles são medidores trifásicos. A diferença entre os modelos de hardware é basicamente o tipo de instalação, a forma de instalação. Então, na direita aqui a gente tem o modelo MEI, é um modelo de fundo de painel, fixação em trilho, com conexão a TCs externos. Ele tem a entrada padrão de 5 amperes e então se pode ser usado TCs de mercado aí com saída secundária em 5 amperes, faz a conexão nele.
É, modelo para instalação de fundo de painel. O outro modelo, o segundo aqui da direita para a esquerda, é o MEI PP. Esse é um modelo também com TC externo, com entradas em 5 amperes, mas ele é feito para montar na porta de painel. Então ele fica, o painel fechado já fica com acesso externo à medição. E o outro modelo é o MEI TCI. Esse é um modelo que já tem os TCs incorporados até 120 amperes. Então, vocês podem ver no gabinete dele, ele tem já uma abertura para passagem dos cabos. Então, ele tem uma instalação instalação é simples, é só passar os cabos de corrente por dentro dele. A ocupação de painel é bem menor, porque tu não precisa botar os TCs, não ocupa espaço externo de TCs. Então, para medição aí direta até 120 amperes por fase, a solução mais simples é usar o MEI TCI. Existe uma variação também do MEI TCI, que é o MEI TCI com porta Wi-Fi. Tá? Ela pode ser conectada direto a uma rede Wi-Fi padrão de PC, pode ser conectada diretamente nessa rede, então já simplifica a instalação para não precisa puxar cabeamento aí de Ethernet ou 485. Como característica geral de toda a linha, todos os 4 modelos aqui, inclusive até com Wi-Fi, ele tem porta Ethernet e porta 485, e todos os modelos eles falam tanto em protocolo BACnet quanto protocolo Modbus. Então, a linha é bem flexível, então tu pode usar e misturar isso à vontade dentro da instalação, não é necessário definir se a instalação é com Ethernet, todos vão ser com Ethernet. Não, pode. Para o software não faz diferença por qual caminho chegar ao medidor. Então, a integração com sistemas de BMS também é muito simplificada, exatamente por falar protocolo BACnet. Toda a parte de medição está disponível em objetos BACnet, então é fácil tu fazer uma integração com qualquer sistema supervisório de mercado. Ele consegue disponibilizar todas as tensões, correntes, consumos, inclusive todos os históricos é possível acessar por sistemas de BMS padrão e não só pelo nosso software, que é o OmniRate View. Todos os medidores também possuem memória de massa, tá? Isso é uma característica importante, porque tu não vai ter uma medição, tu vai gerar a conta do locatário uma vez por mês, mas tu tem acesso a todos os dados de hora em hora de consumo do medidor. Então, tu consegue fazer uma análise. Quando se fala em gestão de energia, não adianta simplesmente a gente saber que este mês houve um consumo de 160 kWh no determinado locatário. A gente consegue enxergar dia a dia, hora a hora, o que aconteceu. Então, é possível fazer análises em cima disso e identificar desperdícios e problemas na tua instalação. Então, todos os medidores têm essa característica, eles fazem essa integração de hora em hora. Então, a gente tem todos os históricos disponíveis, inclusive para outros sistemas de BMS. Os medidores também eles têm outras funcionalidades, não só na parte de medição de energia, mas sim a parte todos eles têm entradas de pulso. Então, existem modelos de software aí que habilitam as entradas de pulso. Tu consegue fazer medições de outras grandezas, outros insumos do prédio, como água, gás. E, inclusive, a gente consegue fazer medição ele funciona como um BTU meter, fazendo medição de consumo de ar-condicionado. Para isso é necessária a instalação de sensores de temperatura no medidor, mais um sensor de vazão. Mas ele consegue fazer essa medição, já é nativa do equipamento. Então, essas são as diferenças aí dos modelos de software, né? A gente tem toda a linha tem 4 modelos de software, que é a versão Standard, de Standard, Plus, Pro e Ultra. A versão Standard ela é limitada somente em medição de energia. Ele não possui entradas de pulso para medição de outras grandezas. A versão Plus ela possui entradas de pulso. Cada modelo tem os modelos TCI e MEI tem 5 entradas de pulso e o modelo MEI PP tem 3. Então tu consegue colocar ali também a medição de água, gás, e a versão Plus também faz essa medição de BTU.
Como eu comentei antes, o produto tem flexibilidade, não necessariamente está medindo uma loja, tu pode usar 5 entradas de pulso para medir outras grandezas de lojas adjacentes. Então, geralmente pega um shopping center, por exemplo, uma praça de alimentação, tu pode usar as 5 entradas para medir consumo de água, por exemplo, de 5 lojas, e o medidor faz a medição de energia de uma delas. Então, isso no software, depois tu mapeia o que significa cada canal de medição, a quem se refere aquele canal de medição. Então, a gente tem bastante flexibilidade nisso. O modelo Pro, ele, além de todas as funções do Standard do Plus, ele inclui também uma parte de segurança eletrônica, de alarme de pânico. Isso é muito usado em lojas de shopping, por exemplo, onde tu não precisa ter um outro equipamento dentro da loja, a gente pode aproveitar uma das entradas do medidor para ativar uma função de alarme de pânico. Então a loja tem à disposição um botão de pânico, se acontecer algum evento na loja, esse botão pode ser acionado, e a gente tem uma solução de software que é disponibilizada na rede, que a central de segurança recebe a informação na hora que o botão de pânico for acionado, então pode agir rapidamente. Além disso, a gente tem a versão Ultra dos medidores. Essa versão ela aproveita as entradas e saídas dos medidores para fazer controle de ar-condicionado. Ele tem uma lógica de controle de fan coil simples dentro dele. Então a gente pode integrar, isso reduz bastante o custo da instalação. Pode integrar dentro de uma loja toda a parte de medição de energia, além do controle do fan coil da loja. Não comentei antes aqui, os medidores também eles têm saídas digitais, a relé, essas saídas podem ser usadas com programação horária, o medidor disponibiliza programações horárias dentro para controlar a iluminação de vitrine, esse tipo de coisa. Cada saída tem uma programação horária independente. Então, novamente, isso pode ser integrado facilmente com sistemas em Modbus ou BACnet. Tem à disposição lá um objeto BACnet, um schedule BACnet, que tu controla a programação da saída para fazer esse controle de iluminação de uma vitrine. Então, em muitos casos, tu pode usar o medidor aí para fazer alguns controles dentro da loja, em lojas mais simples, que não tem algum controle mais elaborado. Tu apenas com o medidor de energia tu consegue fazer a totalidade aí da automação da loja. Aqui nós temos um exemplo de aplicação aqui de diagrama de rede, tá? Então os medidores podem ser usados aí para medir desde a central térmica, a parte de bombas, até temos casos aí onde a medição é feita na ponta, no próprio fan coil da sala, da loja. E nas unidades de tratamento de ar, pode distribuir à vontade aí medidores na rede. Aqui já há alguns outros, o MEC aqui, que é um produto que eu vou falar mais para frente aqui, que é para medição diretamente da concessionária. O diagrama aqui mostra também a distribuição de rede, né? A gente tem soluções, todos os medidores podem trabalhar tanto com Ethernet quanto com 485, e o sistema permite qualquer combinação aí, pode fazer parte dos medidores em BACnet, parte em Modbus, parte em 485, parte em Ethernet, não é problema. Tudo isso é levado por um servidor, onde vai estar o nosso software de visualização, que é o OmniRate View, e também pode ter um sistema de BMS nesse servidor ou em outro servidor, acessando em paralelo todos esses dados. Tá? Inclusive os dados históricos de medição, a gente tem dezenas de aplicações aí que o sistema de BMS faz um backup ou pega esses dados também e trata de outras formas, não só a monitoração online, mas também os dados históricos. Todo o sistema foi feito para trabalhar junto com o sistema de BMS. Seguindo na linha de hardware aqui, nós temos também alguns produtos mais específicos. Um deles é o MCI. O MCI é um coletor de insumos, ele
são entradas de pulso, né? A gente tem no MEI, a gente tem até 5 entradas de pulso, né? O MEI e o MEI TCI possuem 5 entradas de pulso. Em algumas instalações onde tu tem uma concentração de hidrômetros ou gasômetros, que a instalação física leva tudo isso para uma sala, a gente tem a solução que é o MCI, que o custo por ponto é muito mais barato do que usar MEIs para fazer essa coleta de pulso. Então o MCI ele tem duas versões, o MCI 16 e o MCI 26. O MCI 16 são 16 entradas de pulso e o 26 tem 26 entradas. Ele segue a mesma filosofia da linha, ele tem entrada, portas de comunicação, tanto Ethernet quanto 485, funciona também no protocolo tanto BACnet quanto Modbus, e ele também possui memória de massa interna. Então ele faz históricos de cada entrada de pulso de hora em hora. Então o software a gente tem um detalhe aí de consumo já na memória de massa do equipamento. Não comentei anteriormente aqui, mas a memória de massa ela ajuda também em alguma questão de rede, algum problema que tu tenha de rede. A memória de massa suporta aí até 60 dias, é o padrão da linha, nessas variáveis de consumo. Então, tu pode ter algum problema de rede, alguma intervenção que precisa ser feita no sistema lá, os dados não são perdidos porque eles ficam até 60 dias na memória de massa dos equipamentos. Assim que a rede for restabelecida, o software vai coletar de novo isso, então nenhum dado é perdido. A memória é circular, então após 60 dias aí começa a se perder o dado mais antigo. Além do MCI, a gente tem também o produto MEC e o GLM. O MEC ele é um produto que é desenvolvido para coletar o dado da concessionária, tá? O Brasil tem uma norma específica, uma NBR brasileira, que é definido na NBR 14522. Essa norma define um protocolo e uma interface de comunicação dos medidores orossazonais, né? Os medidores que fazem medição por tarifação por ponta, fora ponta. Então eles definem uma interface que é conhecida como interface ótica, que essa interface ela disponibiliza os dados de consumo do medidor da concessionária para permitir fazer um controle de demanda. Tá? Então o MEC ele não faz controle de demanda, mas ele pega essa informação da concessionária, registra isso na memória de massa dele, e isso pode ser levado para o software também para tratar depois esses dados, usar no rateio. Então a gente tem a mesma informação que a concessionária usa para tarifar o prédio, a gente tem no nosso sistema. O MEC ele é vendido em conjunto com um cabo ótico, né? Por isso que existe a porta ótica. Esse cabo é por regra da própria NBR. Esse cabo tem que ter uma isolação ótica. Esse cabo é conectado no MEC e é necessário fazer só algumas configurações de parâmetros ali, de escalas, de pulsos do medidor da concessionária, e isso é registrado aqui na memória de massa e depois levado para o software. Da mesma forma que o restante da linha, o MEC, para sair do MEC para o software, ele pode ser tanto via Ethernet quanto via 485, tanto em protocolo Modbus quanto protocolo BACnet. O GLM é um gateway de leitura para medidores de terceiros, né? E acontece muito em algumas obras que, em geral, parte da obra, o escopo, o integrador de automação vai fazer a parte de medição de energia das lojas, mas não faz a medição principal do prédio. Então, a gente tem uma solução que é o GLM, que ele coleta dados de medidores de terceiros e transforma esses dados dentro da filosofia do nosso sistema. Então, ele também tem a memória de massa, independente se o medidor de terceiros tem ou não memória de massa, o GLM tem internamente e ele gera essa memória de massa. Então o GLM ele fala ele tem duas portas 485, uma delas é específica no protocolo Modbus mestre. Então a integração com medidores de terceiros tem que ser feita nesse protocolo Modbus. Ele consegue coletar virtualmente aí qualquer
dado de qualquer medidor Modbus do mercado. Tá? Então, na configuração dele, tu define endereços Modbus, onde eu coleto esse dado, e tu tem que dar o endereço de um registro de consumo, e a partir daí o GLM calcula o consumo horário, registra isso em memória de massa e envia para o software. Novamente, também o envio para o software pode ser feito através de Ethernet ou porta 485, tanto no protocolo Modbus quanto no protocolo BACnet. O GLM ele tem uma limitação por equipamento, né, por GLM, de até 32 variáveis de consumo. Essas 32 variáveis podem ser de um mesmo medidor ou de vários medidores, não importa. Pode pegar 5 variáveis de um medidor, 2 de outro, isso não importa. O limite dele são 32 variáveis. E a memória de massa dele também para 60 dias. Faz o histórico horário dessa medição. Então, hoje, virtualmente, ele aceita qualquer medidor de mercado. Se acharem algum medidor aí que não consiga fazer a medição, a gente faz a alteração no GLM para conseguir. Então, novamente, um diagrama do sistema aqui, mostrando as redes aqui. Temos em azul aqui a rede Ethernet, o servidor local aqui com o nosso software OmniRateView. Pode ser conectado, ele é conectado na rede Ethernet, mas se preciso a gente pode usar alguns produtos auxiliares, como um MRB, que ele é um roteador BACnet, ou um MCM, que ele faz a mesma função do MRB, mas para o protocolo Modbus. A gente consegue criar redes 485 Modbus a partir dele. Então, na rede Ethernet, aqui marcado na linha azul, a gente pode ter ligação direta já de medidores e outros equipamentos da linha, ou, através de MRB e MCM, criar subredes 485 nos protocolos BACnet ou Modbus. Então, o software, ele permite fazer o mix que se quiser aí, então é bastante flexível nesse ponto. Depende mais da disponibilidade física de instalação, onde fizer mais sentido usar 485 ou Ethernet, pode ser escolhido à vontade pelo integrador. Inclusive a mistura de protocolos. Já falando um pouquinho da topologia do software aqui, o nosso software é um aplicativo Windows, tá? Ele tem que rodar num servidor local dentro da obra, mas a gente é muito comum ter o servidor onde tem um banco de dados, onde ele vai registrar esses dados aí. É muito comum tu usar estações de acesso espalhados pela obra aí dentro da rede Ethernet da obra. Tu consegue ter um cliente instalado nesses computadores e acessar os dados, fazer toda a configuração do sistema, não necessariamente precisa acessar o servidor local. Então, aqui também a gente mostra o MEC, né, fazendo a conexão diretamente com a medição da concessionária, e o GLM com medidores de terceiros. Acho que eu não comentei ali, a ligação dos medidores de terceiros são sempre via 485. A gente tem já soluções para o MEC também, não está aqui, mas para fazer dentro da linha que a gente distribui da Belimo, né? A gente tem as Energy Valves, a gente consegue fazer a coleta dessas Energy Valves através do GLM também. Então, junto no software, a gente tem os dados de consumo das Energy Valves. Chegamos aqui, então, na parte do software. O software, o nosso software se chama OmniRateView, né? OmniRate é a linha, mas o software se chama View dentro dessa linha. Esse software ele tem duas funções básicas, uma delas é a parte de históricos e a outra função é a parte de rateio, né? Na parte de históricos, vou mostrar algumas telas aqui, a parte de históricos a gente tem toda a parte detalhada aí de dados de consumo da tua instalação. E a parte de rateio, acho que é um grande diferencial do nosso software, realmente tu consegue criar regras de rateio, o software não tem regras pré-definidas, as regras podem ser definidas da forma que é mais coerente para o usuário, para a instalação. Tá? Então a gente consegue fazer qualquer regra de rateio, existe uma
existe uma ferramenta na configuração dele onde tu vai criando as fórmulas de rateio, dizendo pega esse consumo, divide dessa forma, faz isso, mais aquilo, e isso vai ter uma forma relativamente simples ali de montar todo o tua fórmula de divisão de custo. Então a gente consegue fazer um detalhamento desse rateio e tornando esse rateio, essa divisão de custos aí bem justa, né? Onde cada condômino, cada locatário vai pagar exatamente pelo seu consumo. Então o software ele é bem flexível nessa questão de rede, de comunicação. A gente pode misturar a redes, protocolos. A gente consegue, ele é muito flexível também na criação da estrutura do teu empreendimento. Apesar, existe uma topologia de rede, uma hierarquia de rede que é montada, existe uma hierarquia lógica do prédio que é montada, onde faz sentido para a divisão de custos, né? Eu quero dividir por pavimento, eu tenho regras diferentes na praça de alimentação, eu tenho regras diferentes de quiosques, etc. Então a gente consegue separar logicamente isso também dentro do software e aproveitar aí entradas, saídas de alguns equipamentos. A gente pode depois definir no software esta entrada deste medidor, ela representa um consumo de água deste inquilino. Essa outra entrada é de outro inquilino. Então é bem flexível esse mapeamento dentro do software. Então aqui a gente tem algumas características do software. Eu vou falar agora sobre a parte de históricos dele, né? Então a imagem no fundo aqui é a tela principal do software, onde na esquerda aqui a gente tem essa questão essa interface de operação do software, tá? Na esquerda a gente tem a hierarquia, ela é totalmente configurável, não existe uma hierarquia pronta, como eu comentei antes, existe uma hierarquia de rede que tu monta na configuração do software e depois uma hierarquia lógica do prédio. Então essa hierarquia lógica, ela tem que ser montada da forma que o usuário final no shopping aí vai querer enxergar esses dados de consumo, né? Então tu pode criar, por exemplo, vou dar um exemplo de um shopping, pode separar por tipo de loja, por pavimento, da forma que se quiser. Essa hierarquia, na configuração, tu vai criando grupos e subgrupos e vai incluindo os locais ali dentro. Cada local é uma unidade de medição. Então, depois esses locais podem ser associados também para clientes, né? Pega um cliente que tem um quiosque mais uma loja, então tu cria 2 locais para esse cliente e associa a esse mesmo cliente. Então, na hora de gerar os relatórios de rateio, as contas de energia, eles podem ser agrupados por cliente. Mas na análise dos dados, na gestão da energia, tu vai querer fazer uma análise do local, quer saber o que esse quiosque tá tendo de consumos e o que a loja está tendo de consumo. Então essa hierarquia ela é livremente montada. O integrador, na hora de fazer a instalação no shopping, ele define, vai criando essa hierarquia. E essa hierarquia ela permite que tu faça agrupamento de dados, né? Então, por exemplo, se tu clicar na árvore aqui na hierarquia num local, tu vai ter os dados desse local. Se tu criar num grupo, tu vai ter os dados totalizados desse grupo. Isso é feito em tempo real aqui, então essa hierarquia pode ser modificada também ao longo do tempo aí conforme as próprias mudanças ou o próprio trabalho de gestão de energia, aí essa hierarquia pode sendo modificada e aí tu tem essas informações agregadas aí de cada de um pavimento ou de um tipo de loja, etc. Então, hierarquia totalmente configurável. Tu tem históricos detalhados de consumo de cada local, né? Aqui ele está mostrando na imagem do gráfico de barras no fundo aqui ele está te mostrando um consumo diário, né? Então ele tem o totalizado por dia aqui provavelmente está selecionado todo o empreendimento aqui. Então tu tem os dados totalizados do empreendimento por dia, né? Tu pode ver isso com uma resolução de hora a hora, pode entrar no detalhe lá até chegar no consumo, tal dia, tal hora, tu teve este consumo neste local. Como tu pode ver isso dia a dia, mês a mês ou até ano a ano, né? Tu pode quero comparar 2020 com 2019, então isso pode ser feito no sistema. Tu tem
tu tem a liberdade aí de analisar todos esses dados aí individualmente. Uma característica bastante interessante do nosso software aqui também é a questão da criação de períodos horários, né? Hoje, quando se fala em gestão de energia, geralmente todo mundo fala, obviamente, né, quando vai se falar em energia elétrica, se fala em período, tu tem custos diferenciados para o horário de ponta e o horário fora de ponta. Então, existem sistemas no mercado aí que são limitados a analisar esses dois períodos. Nosso software, dentro da configuração dele, tu tem como criar períodos, tu tem a criação de variáveis, né? Tu tem uma variável lá, energia elétrica, água e gás, e para cada uma dessas variáveis, pode criar quantas variáveis tu quiser. Quiser num shopping, por exemplo, contar o número de pessoas que entraram e saíram do shopping por hora, é possível com o nosso sistema. Então, basta criar uma variável, número de pessoas, e dentro dessa variável a gente pode criar períodos horários. Então, o exemplo mais típico é realmente energia elétrica, onde tem lá um período de ponta e fora ponta. Mas não é limitado a isso. Nós temos um caso de uso aqui, que é um prédio de escritórios, que ele tem o horário normal de operação do prédio, das 8 às 19, alguma coisa do tipo. E ele tem um período noturno. Ele tem um horário de ponta, né? Tem um horário normal do prédio, o horário de ponta, e eles criaram um período noturno, porque acontece muitos casos de algumas poucas salas ficarem trabalhando à noite e às vezes a central de água gelada está ligada só para atender 2, 3 pessoas, 2 ou 3 salas dentro do prédio. Não é justo dividir essa conta com quem não trabalhou nesse período, né? Então, o nosso sistema permite uma forma muito simples, basta criar um período a mais dentro da medição de energia elétrica ou qualquer outra variável. Se criou um período noturno, esse período vale de segunda a sexta, tu consegue mapear isso facilmente, de tal hora a tal hora. E o sistema, o que faz? Os medidores fazem lá a coleta de dados de hora em hora, e na hora que o sistema coleta esses dados, ele pega esse tag de hora, esse é o dado de consumo das 10 da noite. Então, ele pega isso, joga nessa tabela de períodos e define que isso faz parte do período noturno. A partir disso, tu consegue analisar os dados de forma separada. Então, aqui na imagem de fundo, a gente tem um gráfico de barras aqui com as barras azuis e vermelhas. Suponho eu aqui que seja um horário fora de ponta e horário de ponta em vermelho. Nesse caso aí do exemplo que eu estou dando, vai aparecer mais uma terceira barra aqui com o período noturno. Então, todos os históricos eles vão te apresentar os dados detalhados desde hora em hora até anuais, separados por período. Na hora de fazer os rateios, tu pode escolher dentro do rateio, tu define na fórmula do rateio que eu quero usar a variável de consumo de energia elétrica, que é a variável, eu quero usar todos os períodos ou quero usar apenas o período noturno. Então, nesse exemplo de uso, se criou 3 rateios, na verdade, um para cada período horário. Então, tu tem custos diferentes para cada horário. Então, o locatário que ficou à noite trabalhando, ele vai pagar pelo custo que se teve nesse período noturno. Os que não trabalharam não vão participar desse rateio, não vão pagar por isso. Então, a gente consegue fazer ele de uma forma bastante detalhada, um rateio bem justo. Então, o sistema permite analisar dados individuais ou agregados, é isso que eu comentava aqui em relação isso é uma coisa automática do sistema. No momento que tu cria um grupo ou um subgrupo, quando tu selecionar ele aqui na árvore, tu vai ter os dados totalizados de consumo deste grupo. Por hora, por dia, por mês, não importa a resolução do gráfico. Os grupos também permitem fazer, dentro dos dados que estão sendo mostrados na tela aqui, a gente pode fazer também uma análise aí de quem são os maiores consumidores dentro desse grupo. Então, ele faz um gráfico aqui de distribuição, naquele período que está selecionado, quem foi responsável pela maior parte do consumo daquela variável ali. Então, o sistema também, a gente tem uma solução que tu pode dar para cada
por exemplo, a medição de energia elétrica, tu espalha medidores pelo prédio inteiro e associa essa medição elétrica a uma variável chamada energia elétrica. Mas a que se refere esse consumo de energia elétrica? Tu pode, dentro do sistema aqui, criar alguns tags definindo que o sistema, essa medição, esse canal de medição, ele representa, isso aqui é medição do ar-condicionado, isso aqui é medição de elevadores, isso aqui é medição de tomadas, de lojas, etc. Tu cria livremente os tags e para cada canal de medição tu consegue associar esse tag. O sistema permite fazer o chamado breakdown, né? Isso conta pontos, inclusive, na certificação do LEED. Tu consegue ter gráficos de distribuição, como esse do plano de frente aqui. Tu consegue ter distribuições por tags, né? Então tu consegue fazer esse breakdown dizendo, ó, neste mês, ou neste ano, ou neste dia, eu tive um consumo, 50% do meu consumo foi ar-condicionado, 10% foi tomadas, etc. Tu pode livremente fazer essa associação dentro do sistema e enxergar facilmente esses dados. Além disso, o sistema também tem algumas coisas mais avançadas que ele permite criar o que a gente chama de índices, indicadores dentro do sistema, que são nada mais do que fórmulas que são aplicadas em cima dos dados do gráfico, né? Então, eu posso pegar os dados de medição de energia e fazer alguma fórmula em cima dele e somar, inclusive, coisas que não respeitem a hierarquia e fazer análise, inclusive criar indicadores em cima disso, né? Essa equação ela pode te dar um valor, pode pegar um conjunto de dados e gerar um valor único, e esse valor único pode ser analisado também ao longo do tempo dentro do sistema. Então, essa é a parte de históricos, né? Obviamente, todos esses dados aí são facilmente exportados para planilhas Excel e, inclusive, a gente tem a possibilidade de exportar os dados aí de rateios e coisa para outros softwares. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, a parte de rateios, essa parte é um diferencial do nosso software. Ele realmente permite tu criar tu tem flexibilidade total aí na criação das regras de rateio, né? Então, obviamente, tem toda uma configuração que precisa ser feita no sistema até se chegar nos rateios, mas a interface é bastante simples e quando se chega nos rateios, tu basicamente começa a definir, tu define um grupo de rateios que geralmente é definido por variável, né? Vou fazer o rateio de energia elétrica e aí como se divide o custo de energia elétrica. Então, um exemplo simples é o rateio de energia elétrica, no shopping center, por exemplo, todas as lojas mais a CAG é medida por medidores. Então, eu tenho lá o consumo de energia elétrica de cada um. Eu crio um rateio que vai pegar o dado de medição de cada loja, por exemplo. Cada loja vai pagar o seu consumo mais um rateio em cima da CAG, por exemplo. Então, tu vai criar uma regra de rateio que vai definir o consumo individual de cada loja. Então, provavelmente vai ser aplicando uma tarifa ou pega a medição de consumo da loja, aplica uma tarifa em cima, ou alguma outra forma de rateio. A partir desse rateio, tu pode criar uma segunda regra de rateio que vai pegar o consumo da CAG que foi resultado do primeiro rateio. Então, a CAG tem um medidor, é aplicada uma tarifa em cima dele, por exemplo, e a CAG tem um valor a pagar lá. Tem R$100 mil de custo de energia elétrica a ser pago neste mês da CAG. A partir desse valor de custo, tu pode criar uma nova regra de rateio e definir que esse custo aqui, que é o custo de energia elétrica da CAG deste outro rateio, o que eu faço com ele? Eu posso dividir ele entre esses locais aqui, essas lojas, esses clientes. Então, um exemplo comum é pegar o custo da CAG e dividir ele proporcional ao consumo de energia elétrica de cada loja. Então, as lojas que consomem mais individualmente vão pagar mais pelo rateio. O sistema permite essa divisão proporcional, essa divisão por parâmetros, que a gente chama. Cada local pode ter um parâmetro fixo, por exemplo, uma área de uma loja. Quer fazer uma divisão por área da loja, é só definir um parâmetro fixo
Isso é configurado uma vez no sistema e depois quando tu monta a regra do rateio, tu define que esta divisão vai ser feita pelo parâmetro área de cada loja. Tu pode criar um parâmetro, por exemplo, que é a capacidade do fan coil de cada loja, entendeu? E isso depois é normalizado e usado como base para fazer um rateio proporcional a este parâmetro. Então, tu pode criar um monte de regras de rateio, uma encadeada na outra, que vão pegando todos esses custos e vão dividindo detalhadamente para cada local. Isso é uma prática cada vez mais comum aí no nosso mercado, de realmente alguns projetos aí serem definidos já, as regras de rateio do projeto já serem definidas e discutidas, inclusive, já durante o projeto de automação do prédio. E não depois pelo cliente final, mas já. Então, se tem bastante espaço aí para trabalhar, a gente tem centenas de exemplos aí de casos de uso onde tu faz o relatório, as regras de rateio no detalhe, aí, dividindo o consumo do ar-condicionado daquele pavimento, dividindo aquele consumo pelos locatários daquele pavimento. Então, a ferramenta é muito flexível em relação a isso. Então, esse rateio, como eu já tinha comentado, ele pode ser feito também por períodos horários, né? Se tu tem custos diferentes de uma variável, né, de uma energia elétrica, de água e gás, tu tem custos diferentes em horas do dia diferentes, tu vai fazer rateios usando só esses dados, né? Então, no exemplo que eu dei, o prédio comercial fez um rateio somente para pegar o consumo da variável de energia elétrica no período noturno. E ele dividiu isso por todos os locatários, mas proporcional ao consumo de cada um. Então, como o locatário que não teve consumo nesse período não vai pagar pelo período noturno. O locatário que teve vai. Então, a regra é de cada prédio aí, mas a gente pode, quando vai se avaliar o custo, pode se avaliar por período horário. O sistema permite também a geração de alguns relatórios de rateio, né? Depois de gerar mensalmente, tu vai gerar esses rateios. Em geral, o rateio tem alguns dados que são inseridos mensalmente, né? Por exemplo, o valor da conta, algum parâmetro que foi usado dentro da regra de rateio. Na hora de gerar o rateio, o sistema vai pedir esses parâmetros, que são parâmetros que são usados, que o usuário tem que manualmente inserir no sistema. Então, tu vai executar o rateio mensal. Geralmente, tu executa esse rateio por variável, né? Tem um rateio de energia elétrica feito numa determinada data, o rateio de água é feito em outra, por variável, né? E a partir desses rateios, tu tem todo o histórico de rateios de consumo de cada local, de cada loja, de cada cliente. Tu pode ter esse agrupamento aí do rateio por cliente, por local. Então, tem um monte de informações aí detalhadas do resultado desse rateio. O resultado desse rateio geralmente é dado em moeda, né, em reais, que te dá informações de consumo. Esse local teve consumo dessa variável nesse período, no período noturno tanto, no período ponta, fora ponta, etc. E junto com isso os valores financeiros também do rateio. O sistema pode inclusive gerar a conta individual do locatário, né? O sistema permite, tem vários modelos já de contas. A gente pode criar modelos. A gente geralmente cria alguns modelos até específicos para alguma obra. Quero mostrar o logo, mostrar uma informação a mais ou a menos. Então a gente consegue customizar o sistema para isso. E essa informação final é a conta de energia do locatário, onde tem as informações lá de consumo de cada variável. Consumo de ar-condicionado, tu pagou tanto por isso. Consumo de energia elétrica, tu consumiu tanto, pagou tanto, etc. Então, tu tem essa informação detalhada aí também para o cliente final. Isso também conta pontos aí na questão do lead, né? A informação não ser uma coisa só do administrador do prédio, mas a conscientização de todos aí em relação aos custos disso.
Além disso, o sistema também ele permite, a gente tem ao longo do tempo aí vem fazendo algumas integrações com algumas ferramentas, ferramentas de gestão predial, né? Gestão financeira também. Então a gente consegue todos esses relatórios de rateio, a gente consegue exportar eles para CSV, para planilha Excel, para coisas do tipo, e inclusive fazer exportações aí específicas já em formatos específicos. A gente tem hoje no sistema aí a exportação já para o VS e para o GoSoft, que são bastante usados aqui no Brasil, nessa parte de gestão do prédio. Então, o operador gera o rateio, gera um arquivo que depois é importado nessas ferramentas e já automaticamente sai no boleto lá da administração, já sai para o cliente essa informação. Uma integração mais recente também é software de gestão de energia em nuvem. Aí um exemplo que a gente está trabalhando hoje é o Vatix, que a gente tem hoje uma ferramenta, um plugin que a gente consegue jogar dentro do sistema e ele fazer o software transmite já diretamente os dados para o Vatix para fazer análises depois no sistema deles. Vou falar também um pouquinho aqui sobre o nosso roadmap aí, algumas novidades aí que a gente está prevendo para a linha no futuro, algumas já próximas, outras nem tanto, mas é algumas coisas que a gente tem em vista aí para a linha, tá? Uma delas é a gente está lançando alguns outros produtos dentro da linha de automação predial, a parte de controladores de HVAC. A gente está lançando essa linha, já lançou a VAV e tal com o Zigbee. Então, o Zigbee é um protocolo sem fio. Como o medidor nós temos a versão Wi-Fi. Essa versão, a vantagem do Wi-Fi é que tu usa já em sistemas de TI, é um Wi-Fi padrão de PC. Mas ela tem alguns problemas aí, nem sempre é uma instalação fácil dentro de uma obra, tipo um shopping, uma obra muito horizontal aí. O Zigbee tem algumas vantagens em relação a isso. Uma delas é que o Zigbee é um protocolo sem fio, que ele é mesh, né, que se chama, é uma rede auto-organizável. Se tu não tem comunicação direta de um equipamento com o coordenador, que é quem gera a rede, e no nosso caso o coordenador ele também é o roteador para fora dessa rede Zigbee. Se tu não tem ligação direta, tu pode usar algum outro equipamento, algum outro device na rede para fazer esse roteamento e ter acesso a esse equipamento que está em algum ponto mais distante ou com sombra aí de cobertura do sinal. Então a gente deve lançar aí, talvez até o final desse ano aí já algumas linhas de hardware, os medidores com o Zigbee. Então isso facilita bastante a instalação, porque tu não precisa ter cabeamento de comunicação até o medidor, né? Então fica mais fácil. Existe um roteador Zigbee que ele vai fazer o roteamento do protocolo para a rede IP, né? Para a rede Ethernet e para a rede Zigbee. Então ele faz esse meio de campo. E aí os medidores, os equipamentos de campo, eles podem estar distribuídos e tu colocar um ou mais roteadores nesse meio para conectar os equipamentos na rede principal. Então a gente deve lançar isso, está previsto aí talvez até para o final do ano aí já um dos modelos de medidor com essa interface Zigbee. O segundo passo aí, um pouco mais complexo, nós vamos fazer a integração do OmniRate. Hoje, como eu falei no início, o OmniRate View, ele é um software, um aplicativo Windows. Ele é um aplicativo Windows, tá? Para quem conhece o nosso sistema, o Orange, ele é um aplicativo, ele roda também dentro de Windows, mas a gente já está trabalhando nele para tirar essas dependências e ele, no futuro, ele deve rodar também em cima de Linux. Mas o Orange é uma plataforma web, né? Ele nativamente roda, mas ele pode ser acessado, a interface dele, toda a parte de configuração, ele é feito via web. Então, via browser, tu faz toda a configuração dele. Configuração e operação dele. Então, a gente pretende também fazer essa integração. O OmniRate, ele vai ter uma nova versão que ele vai ser integrado dentro da plataforma do Orange.
Então, a gente, se quiser, tem um BMS junto com um sistema de BMS junto com o sistema de gestão de energia nessa mesma plataforma web. Se não, só o OmniRage também, ele vai ser, se quiser, ele vai ser licenciado separadamente, mas dentro dessa versão web. O que a gente vai ganhar com isso? Obviamente, o acesso mais simplificado aí via web, não precisa de instalação de software em cliente, nada, basta instalar no servidor, qualquer atualização tu faz no servidor e todos os clientes já acessam na hora. Mas a ideia também é que isso está migrando cada vez mais. A gente tem aplicações na nuvem, então essa solução também permite rodar algumas coisas na nuvem, mas também ganhar algumas coisas aí, tanto no Orange quanto no OmniRate View, tu ganhar algumas coisas aí que a gente pensa para o futuro, de analytics, de análise de dados, inclusive sistemas, dashboards e coisas de visualização de dados, que o Orange, um próprio sistema de BMS é um pouco mais focado nisso, né? Então, a ideia futura é integrar as duas coisas numa mesma plataforma, com ganhos tanto para um lado quanto para o outro. O terceiro ponto aí é novamente, aí se fala bastante aí em questão de IoT e cada vez mais aplicações na nuvem, soluções de envios de dados não mais localmente, mas ter na nuvem. A gente também não está trabalhando nisso. A gente deve lançar este ano ainda um equipamento, um hardware que vai ser para fazer uma conexão dos nossos equipamentos com a nuvem, tá? Inclusive pegar dados de medição, por exemplo, e levar alguns softwares diretamente, os hardwares levar esses dados para a nuvem, né, para alguns softwares de gestão. E inclusive os nossos softwares também vão ter algumas novidades em relação a isso mais para frente. Então, esse produto é um produto que já está em desenvolvimento aí, a gente deve lançar aí até o final do ano, talvez, dependendo início do ano que vem. Realmente, ele já tem uma plataforma 4G nele, né, CAT-M, na verdade, que se usa. E ele vai ser um controlador programável também, então tu vai conseguir fazer algumas lógicas dentro dele para buscar dados da rede, tratar o teu dado e enviar para a nuvem em protocolos aí, por exemplo, como o MQTT. Então, em breve teremos mais novidades sobre isso. O quarto ponto aí é um medidor com certificação UL aí. A gente já deve ter isso pronto ali por agosto, mais ou menos. Já estamos em fase de certificação do produto. É um hardware novo, tá? Ele vai ser disponibilizado. O objetivo principal desse hardware, obviamente, é entrar no mercado americano com esse produto, mas a gente sabe aqui no mercado brasileiro também tem algumas obras aí que fazem exigências de algumas certificações de produto, então a gente vai ter a certificação UL e esse produto vai estar disponível para venda no Brasil também, não há por que não vender aqui. Esse hardware já está pronto hoje, ele já está em fase de certificação na UL, a gente está com a previsão aí de mais ou menos agosto, aí está com o processo finalizado. Esse processo já está desde novembro do ano passado, é um processo bem longo e demorado, né, na web. Esse medidor, esse hardware, ele é uma união do hardware do MEI com o MEI TCI. Tá? Ele é um produto que tu pode usar tanto o TC incorporado quanto o TC externo. Pode ser conectado nele. Tem uma configuração dentro dele que tu chaveia para usar o externo ou não. Então a gente vai trabalhar com um único hardware. É um produto também que unificou, não existe mais diferenças de software, vai ser uma única versão de software. Não tem protocolo BACnet Modbus, já está no produto também, já hoje na linha é uma opção de compra, tu compra ou com protocolo BACnet ou com protocolo Modbus, tem um part number diferente para cada modelo. Este modelo de certificação L vai ser um único, então torna até mais flexível aí, tá em estoque o produto, poder usar em Modbus e BACnet. Então essas são as novidades aí que a gente está prevendo para a linha, tem bastante coisa acontecendo na engenharia, então a gente tem
vai chegar com novidades aí até o final do ano. Aí já tem algumas coisas que vão ser lançadas, não só nessa linha, mas em outras linhas também. E bastante coisa já prevista ali para o ano que vem também. Então, essa foi a nossa apresentação de hoje da linha. Vou passar de volta a palavra para o Bruno aí, que vai coordenar a questão das perguntas aí. Estamos abertos a qualquer dúvidas e perguntas que tenham da linha. Agradeço a todos pelo tempo. Então tá, muito bom. Espero que tenham gostado da apresentação. Já estamos com algumas perguntas aqui que o pessoal foi encaminhando durante a apresentação mesmo. Então fiquem à vontade. A gente vai até mais ou menos umas 11h30 respondendo as perguntas, caso tenham, tá? Eu recebi uma primeira pergunta aqui. Podemos usar uma arquitetura de rede mista, integrando RS-485, IP e Wi-Fi no mesmo empreendimento? Sim, não há limitação no software. Na configuração do software, tu tem uma hierarquia de rede que tu monta. Essa hierarquia tu pode ir criando protocolos, né? Tem uma interface BACnet, inclusive se teu PC, por exemplo, tem 2 faixas de IP ou 2 faixas de rede, 2 placas de rede, tu consegue criar uma interface BACnet, por exemplo, para uma e outra interface BACnet para outra placa, não tem problema nenhum. E no campo, a hierarquia de rede pode ser mista, pode fazer parte em Modbus, parte em BACnet, parte em 485, parte em Ethernet, Wi-Fi, não importa para o software como está a hierarquia física. No software, tu faz essa configuração e vai montando essas interfaces, cria a hierarquia de rede e traz todos os que a gente chama de canais de medição para dentro do software. Depois, tu cria uma hierarquia lógica, onde tu define a hierarquia do teu prédio, né? Eu tenho um pavimento, etc., como tu quiser apresentar isso dentro do software. E associa os canais de medição a cada um desses locais, né? Então, essa medição desta entrada, deste medidor em BACnet, Ethernet, lá neste endereço, está associado a este local. O sistema é livre para isso. Ok, temos uma outra pergunta aqui que foi feita mais ao início do webinar. Onde no software eu vejo se o medidor é Plus, Pro ou Ultra? No software OmniRate não tem como ver exatamente isso, tá? Não é possível. Isso é só visto no medidor. Para o software, todos os modelos são semelhantes, tá? Não há diferenciação para ele. Então isso tem que ser visto no medidor. Certo. Hoje o OmniRate já é integrado ao OrangeB, porém temos 2 softwares distintos, correto? Eles se integram, mas eles são separados. Sim. Não só, todo o sistema o OmniRate ele foi criado para se integrar com qualquer sistema de BMS, não atrapalhar um sistema de BMS, tá? Então, inclusive até eu não comentei ali no caso do GLM, por exemplo, tu tem uma rede 485 lá de medidores de terceiros, tá? E digamos que o fabricante desse medidor tem algum software de supervisão lá desses medidores. Se a gente fosse colocar o GLM nessa rede, como é Modbus na 485, tu atrapalharia o software, não conseguiria fazer Modbus só pode ter um mestre dentro da rede, né? Tu não poderia fazer essa conexão, tu perderia o software do cliente. O GLM ele tem funções para isso, ele pode usar uma segunda porta 485 dele, por exemplo, para continuar lendo com o software do fabricante. Ele faz de forma transparente, ele se encaixa no meio da rede e faz as coletas dele sem atrapalhar uma possível comunicação que tu tenha com esse software do fabricante ou algum sistema de BMS. Isso no campo, né? Na parte do software, são 2 softwares diferentes, são independentes um do outro. Tu pode
Existem algumas facilidades, algumas coisas, em geral, tem algumas configurações, às vezes, que são necessárias, porque, por exemplo, alguns protocolos, tipo o protocolo BACnet, ele tem uma porta de comunicação, ele tem um endereço lá, uma porta dele que tu vai usar, que ela não pode ser compartilhada, isso é uma limitação dentro do Windows, por exemplo, tu não consegue dois softwares abrir a mesma porta de comunicação. Então, mas tu tem alguns artifícios, tipo criar uma faixa de IP diferente dentro da mesma placa de rede e associar cada software a um desses IPs. Os dois estão na mesma rede física, mas tu consegue, tem vários artifícios aí, conforme a tua hierarquia de rede, tua estrutura, mas são softwares independentes. Independente se for um Orange ou um software de um outro fabricante, a gente consegue fazer esses dois softwares funcionarem juntos, os dois acessando a mesma rede, os mesmos equipamentos, sem um atrapalhar o outro. Tá? Então, isso é bastante comum, é bastante usado praticamente em todas as obras. Ok, temos outra pergunta aqui. Há algum limite de hardware para a linha Omni-Rate? E é preciso renovar a licença anualmente? Em relação à licença, não. A licença não tem custo anual, não tem renovação, é uma licença perpétua. Quando tu instala, compra ela e coloca na obra, a licença é perpétua. Inclusive, a gente disponibiliza gratuitamente também atualizações do software, isso ocorre de tempo em tempo, então qualquer atualização a gente pode atualizar na obra sem custo algum. Limitações de hardware é mais pelo modelo de software. Por exemplo, os medidores, eles têm aqueles modelos de software que eu falei, né? O Standard, o Plus, o Pro e o Ultra, e aí as limitações são de funcionalidades, tá? O Standard é só medição de energia, o Plus ele tem as entradas de pulso também, além da medição de energia tem as entradas de pulso. O Pro tem a função de alarme de pânico e o Ultra tem a de controle de fan coil também. Mas dentro do modelo não existe limitação nenhuma, tá? Então, o equipamento tem 5 entradas, tu vai poder usar essas 5 entradas livremente, não existe licenciamento, nada para isso. Só um detalhe, o GLM tem a limitação do GLM também, é uma questão de capacidade de memória dele, são para 32 variáveis, né? Então é uma limitação do que o produto tem pela capacidade de memória de fazer os históricos. Certo, tem uma pergunta um pouco extensa aqui. Eu moro em um prédio com 48 unidades, 4 por pavimento, e não possuímos conta de água individualizada. Apesar dos apartamentos serem pequenos, todos em média de 70 metros quadrados, cada um possui 3 prumadas de alimentação de água. Pergunto, em uma situação assim, é possível e viável instalar um desses controladores de vocês? Sim. Obviamente tem que, num prédio residencial, geralmente tu tem que trocar os hidrômetros ali, né, para botar um hidrômetro com saída de pulso, e aí tu coloca aí mais a disposição física, né, realmente que vai definir qual que é o melhor equipamento, coisa para se utilizar. Então, se tu tiver uma concentração desses hidrômetros, tu consegue botar um MCI, por exemplo, que tem um custo menor. Tu vai ter que botar talvez uma medição por prumada, né? Tu vai ter para cada um, mas depois no software tu associa isso, dizendo que esses três fazem parte do mesmo inquilino, então, né, do mesmo apartamento. Então é bastante simples isso. Ok, mais uma pergunta aqui. Alguma previsão de, no futuro, desenvolver um controlador de demanda em alguma versão do Mac ou outro hardware? Não há uma intenção hoje de fazer isso, mas já há formas de fazer isso, tá? Hoje o Mac ele pode ser usado como interface para medição da concessionária. Todos os dados de medição estão lá, estão disponíveis via protocolo, tanto Modbus quanto o BACnet. Então, tu consegue fazer essa interface com a medição da concessionária e, através de um CLP nosso, um controlador programável, tu consegue buscar esses dados e fazer tuas regras de controle de demanda. Né?
nada impede isso. Desenvolveram já um produto mais simples, pronto, fechado para isso, não há nenhuma previsão no momento. Mais uma pergunta aqui. Na aplicação em lojas de shopping, podemos usar as saídas digitais para acionamento de cargas, como, por exemplo, iluminação das vitrines? Sim, os medidores de energia, eles têm, varia ali, são quatro saídas, na verdade, a relé, uma EPP, eu acho que é uma ou duas, não me lembro de cabeça aqui, mas essas saídas tu pode controlar ela via comunicação, tanto Modbus quanto BACnet, e inclusive a gente disponibiliza também um objeto de BACnet lá de programação horária, um schedule, por saída, então tu consegue já deixar a programação horária dentro do medidor, não precisa, pode remotamente controlar, forçar a saída ou fazer um controle em algum PLC na rede, mas tu pode deixar a programação horária já configurada dentro do medidor. Então, é muito usado em shopping, por exemplo, fazer essa iluminação de vitrine, usar uma vitrine para manter uma luz ligada dentro da loja, ou da vitrine em horários diferenciados. Pode ser usado tranquilamente. Qual a estabilidade do relógio dos módulos OmniRate? Por exemplo, qual é o erro acumulado durante um ano? Eu não tenho essa informação de cabeça aqui, tá? Depois a gente responde, tá? Mas é algo padrão, assim, salvo algum problema no produto, é algo aí, talvez uma ordem de grandeza aí, falo sem muita propriedade, mas na ordem de grandeza aí de uns, sei lá, 5 minutos por ano, aí, alguma coisa do tipo. Eu preciso pegar esse dado aí, depois eu te respondo por e-mail com mais detalhes. O ajuste de relógio ele é feito automaticamente pelo software também, tá? Então, em geral, numa obra dessas, o servidor acaba sendo sincronizado pela nuvem aí, e todos os equipamentos da rede são automaticamente sincronizados pelo servidor. Então, há rotinas automáticas disso no software, de tempo em tempo, acho que, se não me engano, a cada 12 horas, ele atualiza os relógios de todos os medidores da rede, independente se é BACnet, se é Modbus, ele faz isso automaticamente. E algumas situações até, se ele identifica algum dado com uma data e hora inválida do medidor, muito fora do normal, ele também força uma atualização do equipamento. Então, em geral, esse drift, esse erro do relógio, ele é mais preocupante onde se usa o equipamento standalone, né? Sem uma conexão com software, fica só o produto lá. Em casos de BMS, é bastante comum também a gente usar em obras com BACnet. O próprio sistema de BACnet, ele normalmente ele já faz broadcast, atualizações de relógio. O BACnet é um serviço padrão para isso, que todos os equipamentos nossos em BACnet vão receber essa atualização e vão atualizar os seus relógios por isso. Então, mas o problema maior é realmente usar isso, tem alguma rede, alguma coisa que é standalone, que não tem um software ou de BMS ou OmniRate View. Como qualquer outro produto, não adianta, vai ter que criar dentro da rotina de manutenção aí essa atualização de relógio aí, semestral, anual. Meu microfone estava mutado quando eu fiz a pergunta, então essa pergunta que o Marcelo respondeu aqui foi do Antônio de Marmo, né? Ele perguntou qual que é a estabilidade dos relógios dos módulos OmniRate e qual que era o acúmulo de erro durante um ano, tá? Então, desculpa, o microfone ficou desligado, errei o clique do botão aqui. Mais uma pergunta aqui. Pelo que entendi, é possível usar o OmniRate para, por exemplo, medir a geração de água gelada e com o mesmo medir a quantidade de energia consumida, gerando assim o custo em reais por TR. É isso? Exatamente. O sistema ele é aberto a variáveis, entendeu? Se tu pegar em algum controlador, não necessariamente nos nossos medidores, mas tiver alguma forma de medir isso e levar para dentro do sistema, a gente tem N formas de fazer essa medição. No caso aí, tu pode usar um medidor, um MEI, que já vai fazer a medição de elétrica da CAG, por exemplo, junto com um BTU meter, junto com um sensor de vazão e um sensor de temperatura, ele já pode gerar para ti o consumo ITR.
o consumo de água gelada, e depois no software tu consegue tratar isso aí, criar algum indicador, alguma coisa que vai definir teu custo por TR. O sistema foi pensado para esse tipo de aplicação. Legal, mais uma pergunta aqui. Bom dia, esta memória em massa armazenada armazena o acúmulo por hora das grandezas medidas e também alguns subtotais? Não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas os medidores de energia, sim, eles na verdade eles têm uma quando ele faz a medição de energia, ele acumula essa medição ao longo do tempo em 2 acumuladores, tá? Um acumulador é o acumulador que vai fazer o histórico da memória de massa. Esse vai ser salvo e resetado a cada hora, tá? E existe um acumulador perpétuo, digamos assim, que é o que tu enxerga no display do equipamento, que aí funciona como qualquer medidor de energia. Eu posso olhar lá o consumo totalizado desde o início da operação do medidor. Esses consumos totalizados, tu tem o acesso via protocolo também. Então, tu consegue ler lá via BACnet ou Modbus qual que é o valor desses acumuladores. O resto, a totalização diária, esse tipo de coisa, não. A memória de massa do medidor, ele simplesmente faz a coleta horária. Ele vai medir, vai registrar esse dado horário. Isso é coletado no software e o software faz as totalizações por dia, por mês, tá, para uma questão de velocidade de apresentação dos dados ali. Mas aí todo o resto, toda essa agregação de dados ou totalização dos dados é feito no software. Mais uma pergunta aqui. Posso usar o GLM para coletar dados de outros produtos além de medidores de terceiros? Exemplo, coletar dados de um medidor de vazão? Pode sim. Quando a gente fala no GLM, então, como está falando nos medidores, no sistema de medição de energia, o caso típico de uso, o comum é o medidor de energia, mas tu pode pegar de qualquer equipamento Modbus. O GLM, na verdade, ele só trata variáveis de consumo. Então, tu pode pegar, tu não vai conseguir ler, por exemplo, a vazão instantânea ao longo do tempo, mas se tu pode pegar, de repente, um acumulador um acumulador que ele tenha lá de consumo total de água que passou naquele medidor. Então, e ele vai fazer os históricos disso de hora em hora. Então, o GLM tem essa limitação de dados de consumo. Pode ser qualquer coisa. Como eu citei o exemplo até no início lá de um shopping, por exemplo, shopping quer contar o número de pessoas que entraram e saíram dentro do período. Basta botar algum equipamento lá, temos equipamentos nossos que podem fazer isso também. Cada vez que passar alguém na porta lá, ele vai gerar um pulso e vai contar isso aí e vai acumulando isso ao longo da hora, ao longo do tempo, né? Então, a gente consegue buscar esse dado, o GLM, por exemplo, consegue buscar esse dado e fazer essa integração. Então, não tem limitação da variável do que vai ser usado. A limitação tem que ser uma variável de consumo. Certo. Tem uma pergunta no chat aqui do Rodinei. Como fazer a leitura de gás se o sistema mede pulso e o medidor de gás apresenta variáveis do valor conforme a pressão e vazão do gás? Vou repetir aqui. Como fazer a leitura de gás se o sistema mede em pulso e o medidor de gás apresenta variáveis de valor conforme pressão e vazão do gás? Na verdade, tem que ver a unidade de pulso, né? O que aquele medidor está, o que ele está lendo, né? Geralmente ele vai te fazer uma medição de consumo, né? Tu vai ter um pulso a cada X metro cúbico de gás que passou. Tem que analisar o medidor ali, que é realmente qual que é a unidade de saída do pulso dele. Exatamente, vem do próprio medidor mecânico, né? O gasômetro já tem essa informação. Ele pode ter outras informações que sejam pressão e vazão, mas acho aí que é seguro afirmar que essa saída de pulso deve medir consumo.
Às vezes tu tem uma saída de pulso que ela é para medir vazão, na verdade, mas ela mede, tu tem que fazer uma integração ao longo do tempo para ter a vazão, né? Então, cada pulso representa um certo volume de gás que passou ali dentro. E isso somando isso aí, é o consumo que tu teve. Então, se tiver, traz informações do medidor para nós aqui que a gente ajuda com essa instalação. Aí. Pode mandar um e-mail para o suporte, @mercato automação, e a gente ajuda na instalação. Certo, eu vou encaminhar então. Quem perguntou foi o Rodinei. Eu vou encaminhar para ele aqui os contatos do pessoal do nosso suporte técnico aqui. E aí, para tirar maiores dúvidas com relação ao teu gasômetro aí, tá bom? Seguindo aqui. Só uma coisa que é até relacionada à pergunta anterior, e talvez o GLM ele tem a possibilidade também de fazer a integração de consumo, né? Quando tu tem, por exemplo, um medidor de energia elétrica, que ele não te dá a variável de energia de consumo, ele te dá uma variável de potência, tá? O GLM tem como monitorar essa variável e fazer a integração desses dados. A gente não recomenda muito isso porque tu tem um erro ali, até pelo próprio tempo de medição, mas dependendo da situação isso pode ser usado. A gente tem casos de uso aí com bastante sucesso desse tipo de coisa. Tu tem, nesse caso do Rodinei, daqui a pouco o medidor te informa lá em Modbus, ele não tem o consumo totalizado, mas ele tem a vazão. O GLM consegue pegar esse valor de vazão e fazer uma integração disso ao longo do tempo para calcular o consumo. Certo. Os medidores de energia têm proteção ou algum tipo de registro no caso de surtos de rede? Sim, todos os equipamentos que a gente fabrica tem como padrão proteção em todas as entradas, saídas, de surtos normais de uma instalação, tá? As portas de comunicação também, a gente tem proteções, varistores, diodos especiais, são TVS, né? Para esse tipo de coisa. Isso é padrão de toda a linha, de todos os produtos que a gente faz. Então, há alguns casos mais críticos, né? Principalmente o nosso produto ele é feito para uma classe de instalação, tem classes de instalação, né? Que é classe B, né? De instalação. Tu tem alguns casos, principalmente a medição da subestação, quanto mais próximo da entrada de energia, mais ruído, mais transiente elétrico e coisa tu vai ter na rede. Obviamente tem que se seguir todas as normas de instalação aí, NBR exige também instalação de supressores de surto na entrada da instalação, né? Então, como todo equipamento eletrônico, a gente tem essas proteções normais, mas elas não substituem proteções que tu vai ter que ter na entrada da instalação, né? Os nossos produtos não são feitos para uma classe de instalação, por exemplo, na rede elétrica diretamente da concessionária. Eles não são projetados para esse tipo de instalação. Então, nesse caso, precisaria realmente de proteções adicionais. Dentro do prédio, não é problema, é o padrão aí para esse tipo essa classe de uso do produto. Ok, vamos para mais uma pergunta aqui de aplicação da Tatiana. Eu vou ler aqui um pouquinho extensa, tá? Nosso sistema de BMS não está conseguindo nos apresentar os dados consolidados de energia dos equipamentos da CAG. Segundo informações do operador, o nosso medidor instalado não permite juntar os dados de todos os equipamentos e gerar um relatório parcial ou total do consumo de energia. Minhas dúvidas são: realmente existe diferença entre os medidores? E a segunda pergunta, nesse caso, qual o medidor indicado para a instalação na CAG para fazer essa coleta individual das bombas, torres, chillers e consolidar? Eu não entendi exatamente o que tu quer dizer com a diferença entre os medidores. Ela comentou aqui que, segundo o operador, o medidor que eles têm instalado lá não permite juntar os dados de todos os equipamentos em um relatório parcial ou total do consumo. Então, acho que ela está perguntando assim se realmente existem medidores que não unem todas as
o consumo de todos os equipamentos em um relatório total. Provavelmente o software, né? Aí sim, existem, obviamente, bastante diferenças entre o software. Comentou aqui que usa um sistema de BMS, né? Em geral, os sistemas de BMS, eles não são muito focados nesse tipo de coisa, né? É muito mais uma interface de operação, ler status online de medidores, etc. O nosso sistema, o OmniRate, é muito mais indicado para essa parte realmente de gestão de energia, né? De coletar esses dados, ter os históricos, totalizar, dividir esses dados por equipamento. Então, acho que isso, respondendo a pergunta, acho que sim, existe diferença, não exatamente, digamos, do medidor, mas sim da linha toda, né? Do sistema todo. Existe bastante diferença. Nosso software é focado nesse tipo de coisa. O sistema de BMS tem bastante variação no mercado aí, mas geralmente o foco deles não é este. Então, pode ser que tu tenha algumas dificuldades de ter esses dados detalhados. Qual que seria o medidor indicado para instalar na CAG? Realmente aí tem que qualquer um dos nossos medidores tem funções semelhantes, tá? Tu quer fazer a coleta individual ali de bombas, torres, chiller, provavelmente vai ter que ter um medidor de energia para cada um desses equipamentos, né? Um por bomba ou por conjunto de bombas, um para o chiller, um para as torres. E o modelo de medidor a ser usado depende muito mais da tua forma de instalação. A funcionalidade deles é semelhante, tá? Então, e o software realmente que vai fazer essa coleta, essa medição. Estamos passando informação aqui que são medidores realmente sem comunicação, tá? Então, a gente não tem talvez como pegar esses dados. Se o medidor tiver uma saída de pulso lá, a gente pode pegar através do GLM e aí junto com o software fazer essa individualização. Se não, um sistema melhor aí, eu sugiro realmente talvez trocar os medidores e botar já todos os medidores com comunicação, que a gente tem muito mais informações, tanto online ali, de tensões, correntes, etc., potência ativa no instante, ali, alguma coisa, mais detalhes ali que precisa. Peço que entre em contato aí, pedir pro pessoal do suporte comercial também entrar em contato contigo aí para analisar o caso aí localmente e a gente ver te ajudar aí a definir qual que seria a melhor solução. Mas acho que respondendo a pergunta aí, sim, existe diferença muito mais na questão de filosofia do produto. O produto que a gente está apresentando aqui hoje, a linha de produtos, ela é focada nessa parte de medição, rateio, divisão de custos. Então, tu vai ter muito mais informações que tu tem no sistema de BMS. Tá certo, vou deixar aqui então, Tatiana, para o pessoal do suporte entrar em contato contigo também, te ajudar nessa aplicação. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que eram essas as perguntas que tínhamos recebido aqui, já são 11h30, então caso tenham mais perguntas, podem encaminhar aí direto para Mercato. Logo mais, quem participou vai receber um e-mail de agradecimento pela participação, já com os nossos contatos, que caso queiram tirar mais dúvidas, entre em contato pelos e-mails, pelo telefone, que a nossa equipe de suporte técnico responde todas as dúvidas, a todos os suportes que vocês precisam quanto a essa linha e todas as demais. Tá certo? Queria aqui agradecer então ao Marcelo novamente por ter aceito o convite aí para participar do nosso webinar aqui, respondendo também agora as perguntas da linha de medidores e rateio aí, né, para gestão de energia de sistemas prediais. Espero revê-los em outros webinários da Mercato aí. Muito obrigado. Agradeço a participação de todos também. Estou à disposição aí para o que precisarem. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tenham todos um bom dia e até a próxima.